E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Kiko na área. Bom, estamos voltando então às nossas aulas aí, né, meus queridos? E a gente vai dar continuidade aí com as aulinhas nessa semana de forma online, certo? E eu tenho algumas aulinhas que eu preciso colocar em dia com vocês aí. Então nós vamos aí nas aulas 10, tá? Matemática B, C, D e E, ok? Então eu vou começar pela matemática C. Nessa aula de matemática C, onde a gente está trabalhando com a ideia de matrizes e determinantes, lembrando que as últimas aulas, a última aula eu trabalhei com propriedades de determinantes, tá ok? E a gente já viu alguns tipos de determinantes, regra de Sarros, a gente já viu teorema de Laplace, a ideia de cofatores, e hoje eu vou apresentar uma outra maneira de calcular determinante para vocês. E o que é essa outra maneira, Kiko? A gente vai falar da regra de QO, ok? E do determinante de Vandermonde, ok? São casos especiais. O QO é muito legal, vai ser bem prático para vocês se vocês gostarem, tá? Lembrando que o QO ele vai resolver determinante de qualquer ordem, tá bom? Então segue a vinheta e vamos começar a nossa aulinha. Show? Bom, galera, então apresentando para vocês a regra de QO, vem comigo aqui. Nós temos uma matriz aqui de ordem 3 por 3, tá? Ela é... a diferença é que a regra de Sarros a gente só calcula determinantes de terceira ordem e para ordem superior a gente precisa do Laplace, certo? Agora aqui, se a gente pegar o QO, a gente pode transformar a matriz em uma outra matriz menor. A gente vai suprimir uma linha e uma coluna dela, a gente vai escolher um determinado valor, um determinado elemento. E qual é esse elemento? A ideia é você procurar o número 1 aí nessa matriz. Nessa matriz aqui nós temos o número 1 que está alocado aqui na primeira linha e na primeira coluna, tá ok? Então, professor, e se não tiver o número 1? Se não tiver o número 1 e você precisa aplicar a regra de QO, lembre-se lá das propriedades que a gente viu, que a gente pode pegar uma linha, somar com um outro número vezes outra linha paralela, né? Ou uma coluna menos uma outro número vezes uma coluna paralela, aquela ideia de combinação linear, nós podemos transformar uma linha que o determinante ele não é alterado. Então você pode transformar um elemento aí, uma linha, de tal forma que apareça o número 1, se você precisar aplicar, tá bom? Bom, aqui como eu já tenho, por sorte, né, eu inventei, né, esse determinante, essa matriz, e eu quero calcular o determinante dessa matriz. Então vai funcionar da seguinte forma, presta muita atençãozinha aqui agora. Então nós vamos fazer o cálculo do determinante da matriz A. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, meus queridos. O número 1 ele está alocado na posição 1, 1, linha 1, coluna 1. Então eu vou escrever menos 1 elevado a essa posição. É uma formulazinha aqui, tá bom? Elevado a 1 mais 1. E aí nós vamos multiplicar por um novo determinante. Qual determinante então que eu vou multiplicar, Kiko? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos retirar a linha em que se encontra esse número 1 e a coluna em que se encontra esse número 1. E daí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar o determinante dessa forma aqui, ó. Então eu vou pegar esses elementos que sobraram, 13, 25, 9 e o número 10, nós vamos subtrair de um produto. Qual produto, Kiko? Do seguinte produto, meus queridos. Nós vamos pegar o 13 e subtrair do produto do número 3 vezes o 4. Do cara que está na linha acima do elemento que você retirou. No caso, quem está acima da linha que eu retirei? O 3. O cara que está na coluna ao lado, o número 4. Então, 13 menos 3 vezes 4. Vai fazer assim, 13 menos 3 vezes 4. O 25, mesma coisa. Ó, 25 menos 3 vezes 5. O 5 está na coluna ao lado, que foi suprimida, que foi retirada. Então 25 menos 3 vezes 5. Aí vamos aqui para o 9. 9 vai ser menos 2 vezes 4. E o 10 menos 2 vezes 5. Ó, 10 menos 2 vezes 5. E aí eu vou fechar aqui o determinante. E nós vamos montar um novo determinante aqui, que vai ficar um determinante de segunda ordem. Belezinha? Então vamos ver como é que vai ficar aqui. Então vai ficar assim, ó, meus queridos. O teu determinante de A, nós vamos escrever menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes esse determinantezinho novo aqui. Quem são os elementos? Vamos fazer as continhas aqui, meus queridos. 13 menos 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. 13 menos 12
vai me dar 1. 9 menos 2 vezes 4, 2 vezes 4 é 8, 9 menos 8 também é 1. E aqui eu vou ter 25 menos 3 vezes 5, 25 menos 15. 25 menos 15 é 10. E aqui 10 menos 10, 0. Olha que maravilha! Esse determinantezinho de segunda ordem ficou tranquilo para você resolver. Como é que eu vou resolver o determinante de segunda ordem? Apenas fazendo o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, esse determinante dessa matriz A vai ficar igual. Vamos lá. 1 vezes 0, 0. Menos, lembra que na volta é menos, 1 vezes 10, menos 10. Resultado, menos 10. Ah, tem que multiplicar pelo 1. Sim, menos 10 vezes 1 é menos 10. Então o resultado aí, menos 10 desse determinante. Tranquilinho? Esse é o método de QO, regra de QO. Vamos fazer mais um exemplozinho aí para a gente ver. Agora vou mostrar, por exemplo, se o número 1 não tivesse colocado nessa posição. Vamos colocar ele no meio, sei lá, em alguma posição aleatória, só para dar uma olhada, para ver como é que fica. Beleza? Então bora lá, vamos apagar o quadro e a gente já começa. Galera, vamos a mais um exemplo aqui, deixa eu mostrar para vocês, caso o número 1 não esteja alocado lá naquela primeira posição, como é que a gente vai proceder, lá na posição 1, 1. Se ele estiver colocado nessa posição aqui, ó, 2, 1, eu estou na segunda linha, primeira coluna. Então, primeira coisa, o determinante dessa matriz B vai ficar igual o seguinte. Vamos retirar, né, essa linha dele, essa coluna, e a linha que ele ocupa. Então a gente vai suprimir essa linha e essa coluna, a gente vai retirar, ok? E eu vou escrever, para começar na formulazinha, menos 1 elevado à posição. Qual é a posição aqui? Linha 2, I mais J. Então aqui, ó, I mais J. Sempre I mais J. Tá? 2 mais 1, linha 2, coluna 1. Vezes o novo determinante que nós vamos formar aí. Como é que vai ficar esse determinante, senhores? Agora presta atençãozinha aqui, ó. Vai ficar com esse número 4, esse menos 3, esse menos 10. Esses números nós vamos subtrair de um produto. Qual produto? Bora lá. Então vamos escrever aqui 4, menos 3 e menos 10. Beleza. 4 eu vou subtrair do cara que está na coluna ao lado, que eu retirei, seja da esquerda ou da direita, multiplicado para o cara que vai estar na linha que eu retirei, seja ela embaixo do elemento ou acima, se a linha retirada foi embaixo, né? Então vai ser assim, ó, 4 menos 2 vezes 3. Então você vai fazer 4 menos 2 vezes 3. Vai aparecer um novo elemento aqui, não é 23. 2 vezes 3. Belezinha. Aqui embaixo, 4 menos 3 vezes menos 2. 4 menos 3 vezes menos 2. Aqui vem para o menos 10. Menos 10 menos 5. Menos 5 vezes menos 2. E aqui no menos 3 vai ser menos 3 menos 2 vezes 5. Ó, menos 3 menos 2 vezes 5. Menos 2 vezes 5. Então tá aqui o nosso novo determinante. Vamos lá, deixa eu só arrumar ele. Vai ficar aqui, ó, senhores, menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3 é menos 1. Então o resultado final você vai multiplicar por menos 1. Vamos ver como é que vai ficar esse determinante. Então vai ficar assim. 4 menos 2 vezes 3, 4 menos 6, 4 menos 6, menos 2. Menos 3 menos 2 vezes 5, menos 3 menos 10, menos 13. Aqui, 4 menos com menos vai ficar mais, 4 mais 6, 4 mais 6 é 10. E aqui vai ficar menos 10, menos 5 vezes menos 2, menos 10 mais 10. Menos 10 mais 10 é 0. Olha só que alegria. Então aparecer um 0 ali vai ficar fácil para a gente calcular o determinante. Bom, determinante de segunda ordem, você reduziu de terceira para segunda, ok? Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. E bora lá, mão na massa. Então vai ficar menos 2 vezes 0, 0. Menos 13 vezes 10, menos 130. Troca sinal, mais 130. Só que tem que multiplicar por esse menos aqui. Então o resultado final, ó, menos 1 vezes o resultado do determinante, que nos deu aí, de novo, 0 menos 130, trocou sinal, ficou mais 130. Multiplica por menos 1, resultado final, menos 130, esse determinante aí, aplicando a regra de QO. Tranquilo, meus queridos? Então essa é a regra de QO, está apresentada para vocês.
Vamos ver agora um outro determinantezinho, determinante de Vandermonde, tá? E aí a gente vai partir para a resolução dos exercícios. Show? Então, bora lá, vamos preparar o quadro, bora lá. Bom, galera, agora a gente vai falar do método da matriz, do determinante da matriz de Vandermonde. E o que vem a ser uma matriz de Vandermonde, Kikão? Seguinte, observe essa matriz que eu coloquei aqui no quadro, meus queridos. Olha só, 1, 1, 1, 1, tudo 1 nessa primeira linha, beleza? Na segunda linha, coloquei elementos distintos, mas a partir da terceira linha, olha o que vai acontecer. Esses mesmos elementos da segunda linha, você vai observar se eles estão elevados ao quadrado. Por exemplo, todos os elementos estiverem elevados ao quadrado, desconfie. Observe se o padrão segue o mesmo. Na terceira linha, por exemplo, na quarta linha, observe se todos os elementos estivessem elevados ao cubo. Opa, tá tendo um padrão. Na última linha, elevado ao número de linhas, no caso, se tivesse quarta linha, 5 linhas, estivesse tudo elevado a 4, todos os elementos dessa segunda linha aqui, que são os nossos elementos que nós vamos chamar de elementos característicos aí da matriz, tá bom? Ou seja, essa matriz será uma matriz de Vandermonde e ela tem uma maneira especial de fazer o cálculo do determinante. Eu já vou mostrar para vocês qual que é. Mas não precisa estar apenas em linhas como essa daqui, meus queridos. Ela poderia estar em colunas. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Primeira coluna, todo mundo igual a 1. Segunda coluna, todos os elementos característicos. Ok. Terceira coluna, todos esses elementos ficaram elevados ao quadrado. Opa! Na próxima linha, todos os elementos ao cubo e assim sucessivamente, até elevado ao número de linhas, ou número de colunas, menos 1 no caso. Beleza? Vamos observar esse exemplo e vamos identificar se é uma matriz de Vandermonde e eu vou explicar como que a gente vai efetuar o cálculo, tá bom? Aqui, será que essa matriz aqui é uma matriz de Vandermonde? Observe a segunda linha, 4, 3, 2 e 5. Lá na terceira linha, 16, 9, 4 e 25. Opa! 16 é 4 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado e 25 é 5 ao quadrado. Show de bola? E 64? Será que 64 é 4 ao cubo? Faz aí, ó. 4 vezes 4 vezes 4. 16, 64. É assim. E 27 é 3 ao cubo, 8 é 2 ao cubo e 125 é 5 ao cubo. Então seguiu o padrão. Aqui é como se fosse todos os elementos elevados a zero. Tudo bem? Começa em todos os elementos elevados a zero e vai aumentando as potências, até a potência do número de linhas menos 1. Então, se eu tenho 4 linhas, está elevado até a terceira potência. Tudo bem? Então, é uma matriz de Vandermonde. Professor, e como faz o cálculo desses determinantes aí? Ó, a gente vai jogar na seguinte forma. Eu vou pegar uma linha, a linha dos elementos característicos, e nós vamos fazer o seguinte cálculo. Ó, determinante dessa matriz A vai ficar igual. Nós vamos fazer todas as diferenças possíveis dessa linha entre os elementos. Tipo, A2 menos A1. E vamos multiplicar os resultados. A3 menos A1, A3 menos A2, e assim sucessivamente. Vou colocar um reticências aqui embaixo, reticências, até a última diferença que seria o AN menos o cara que está do lado dele, AN menos 1. Então é assim que a gente calcula o determinante de uma matriz de Vandermonde, tá ok? Então agora a gente vai resolver o exemplo que eu propus para vocês aqui, que é o seguinte. Olha só esse exemplo aqui. Nós temos uma matriz. Ó, será que ela é uma matriz de Vandermonde? Vamos observar algumas características aqui nela que vai acusar se ela é ou não é. Eu tenho a segunda linha aqui, ó, 4, 3, 2 e 5. Se a gente observar a próxima, e olha só, uma coisa importante, todos os elementos aqui iguais a 1, isso aqui tem que ter, ok? Porque é como se fosse 4 elevado a 0, 3 elevado a 0, 2 elevado a 0 e 5 elevado a 0. Aqui na terceira linha eu tenho 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Aqui nós temos 4 ao cubo, 3 ao cubo, 2 ao cubo e 5 ao cubo. Bateu! Então isso aqui é um determinante de uma matriz de Vandermonde. Como resolver ela? Aplicando o que eu acabei de mostrar aqui para vocês, certo? Então nós vamos fazer assim, ó, esse determinante ele vai ficar assim, então, calculado. Vamos fazer a diferença, pegamos então a linha dos elementos que nós chamamos de característicos. Tá? Essa linha aqui, 4, 3, 2 e 5, e vamos colocar as diferenças aqui então, ó. 3 menos 4, que vai multiplicar, ó, 3 menos 4, que vai multiplicar. Agora vem para o próximo, 2 menos 4, 2 menos 3, na sequência. Agora vem para o 5, vai fazer com todo mundo aí também, 5 menos 4, 5 menos 3 e 5 menos 2. Beleza? Então esse determinantezinho vai ficar assim.
Determinante dessa matriz que eu estou chamando de A, menos 1, 2 menos 4, menos 2, vamos colocar entre parênteses aqui por causa do jogo de sinal, 2 menos 3, menos 1, 5 menos 4, 1, 5 menos 3, 2, 5 menos 2, 3. Belezinha. Ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 2, menos 12. Menos 12 vezes menos 1, mais 12. 12 vezes esse menos 1, finalmente chegamos em menos 12. Então a resposta final, menos 12. Ele é tranquilo de ser feito, meus queridos, mas não é tão comum de aparecer esse determinante I. Raramente vai aparecer para você. Mas se aparecer, você sabe que pode fazer desse jeitinho aí. Então agora a gente vai fazer os testes propostos, tá? Vamos treinar a regra de Kio, que eu acabei de mostrar para vocês, e mais alguma coisa ou outra relativa a esse determinante de Vandermonde. Beleza? Bora lá então para situações para resolver? Então fica comigo e vamos dar continuidade. Preparar o quadro aqui, ok? Senhores, vamos começar então a resolução dos nossos exercícios. Então, o primeiro exercício você tem a seguinte matriz. 1, 3, menos 2, menos 1. Deixa eu ver se eu não copiei errado, né? Vamos dar aquela conferida antes. 2, 7, 5, 0. 3, 9, 8, 2. 4, 14, 8, menos 1. Tá ok, certinho. E aí, vamos observar. Será que essa matriz aqui é uma matriz de Vandermonde? Olha, não tem uma linha de 1, então esqueça, não é uma matriz de Vandermonde, beleza? Então já vamos ver o que a gente pode fazer. Podemos fazer o método de Laplace, aquele método visto antes das aulas de propriedades, tá? Lá na aula número 8 da apostila antiga ali, da apostila anterior, ok? Até pode, vai ter muitos cofatores, esse é o problema, vão ter que calcular no mínimo 3 cofatores, mas vai chegar no mesmo resultado. Só que eu estou identificando que aqui nós temos o número 1, meus queridos. Olha só, nós temos o número 1 aqui. Então, esse cara aqui já está me dando um alerta. Opa, tem o número 1, eu posso aplicar a regra de Kio, método de Kio. Então, vamos lá, meter um Kio nele. Lembre-se, o Kio nós vamos retirar a linha e a coluna. Então, regra de Kio aqui, senhores. Kio, ou Xio, alguns professores chamam de Xio, certo? E aí vai ficar assim. Bom, lembrando, o método aí vai ficar da seguinte forma. Primeiro, menos 1 elevado a I mais J. I mais J é onde está a posição do número 1. O número 1 está na linha 1, coluna 1. Então, elevado a 1 mais 1. E aí, vamos abrir o determinante aqui, senhores. E vai ficar assim. Ó. Vamos reduzir ele de quarta ordem para terceira ordem. Beleza? Eu vou colocar os elementos aqui primeiro, 7... 9, para não errar, 14, mais tranquilo, e aqui os elementos 5, 8 e 8, e aqui na última coluna os elementos 0, 2 e menos 1. Lembrando que todos nós vamos fazer uma subtração de um produto, senhores. Ok? Tudo bem? Vou colocar de outra cor, de vermelho, dos elementos que serão multiplicados. Eu já fecho o determinante lá. Então, ó, 7 menos 3 vezes 2. 7 menos 3 vezes 2, poderia já colocar o resultado aqui, ó, 7 menos 6. Beleza? 7 menos 6, porque foi resultado do produto 3 vezes 2. 5 menos 2 vezes 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então vai ficar 5 menos 4. Vai fazer o joguinho de sinal na próxima ali. Tá bom? 0 menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Já coloquei o resultado da multiplicação. Agora vem para o 9. 9 menos 3 vezes 3. 9 menos 9 aqui. 9 menos 9. 8 menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 3... Ó, menos 2 vezes 3, dá menos 6. Então vai ficar esse número aqui, menos 6. 2 menos 1 vezes 3, ó, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Então vai ficar 2 menos 3. Show de bola. Na sequência, vamos ali para a última linha. 14 menos 3 vezes 4, 14 menos 12. Maravilha? Show de bola. 8 menos 2 vezes 4. Menos 2 vezes 4, menos 8. Aqui vai ficar 8 menos 8. E menos 1, menos 1 vezes 4, menos 4. E agora eu vou fechar aqui o nosso determinante.
Fechamos o determinante, vamos ver como é que ficou aí os resultados. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, vezes o seguinte determinante. Já vou fazer menorzinho agora aqui, já com os resultados. 7 menos 6, 1. Belezinha? 1. 5 menos menos 4 dá 9. 0 menos menos 2 dá mais 2. Nessa linha, 9 menos 9, 0. 8 mais 6, 14. 2 mais 3, 5. Última linha, 2. 14 menos 12, 2. 8 mais 8, 16. E menos 1 mais 4. Menos 1 mais 4 vai dar 3. Então vamos fechar o determinante. Ó, chegou nesse momento aqui, meus queridos, você já poderia aplicar a regra de Sarros, beleza? Mas não, nós vamos fazer QO de novo, só para brincar e treinar o método. Essa aula, já que é homenagem a ele, vamos treinar um pouquinho mais com ele, belezinha? E por que eu vou aplicar aqui, ó? Porque eu tenho o número 1 aqui, ó. Então eu posso continuar aplicando o método de QO. Então vai ficar assim agora, meus queridos. Vamos lá, dando sequência aí, um determinante menos 1 elevado à posição desse elemento. 1 mais 1. Vezes um determinantezinho de segunda ordem. 2 por 2. Super simples. Onde eu vou colocar primeiramente os elementos. Eu já saio da frente. 14, 16, 5 e 3. Vamos lembrar que nós vamos subtrair os resultados aqui, meus queridos. Ó, ficou fácil, por quê? 14 menos 9 vezes 0. 14 menos 0. Já vou deixar aqui. 14 menos 0. Agora eu já vou colocando os resultados. 5 menos 2 vezes 0. 5 menos 0. Então essa primeira linha ela não é alterada. A segunda, 16 menos 9 vezes 2. 16 menos 18. E 3 menos 2 vezes 2. 3 menos 4. Fechou? Feito todas as multiplicações. Fecha o determinante. Vamos ter então o resultado da seguinte forma. Menos 1 ao quadrado, 1, ok? Show de bola. Vezes. Como é que ficou nosso determinante ali, meus queridos? 14, 5, menos 2 e menos 1. Ah, agora tá fácil. Agora basta a gente aplicar o quê? A nossa regrinha normal aqui, diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então vem comigo aqui. Não esqueça, determinante 2 por 2, pelo amor de Deus. Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então vai ficar assim. 14 vezes menos 1, menos 14. Lembrando, e aqui na volta troca sinal. 5 vezes menos 2, menos 10. Vai trocar sinal, vai ficar mais 10. Não sei por que eu coloquei parênteses aqui, não precisava. Então vai ficar menos 14 mais 10, resultando em menos 4. Esse é o cálculo do determinante de quarta ordem realizado apenas nessa letra A. Beleza? Então pegamos um determinante bem grande e reduzimos ao determinante pequenininho de segunda ordem. Viu a eficiência desse método aqui? Ó, show de bola! Se aparecer alguma prova para você aí, na federal, primeira fase, esqueça. Não cai na primeira fase um determinante de quarta ordem. Se cair alguma coisa de quarta ordem, é para você aplicar a propriedade ou vai perguntar se aquela matriz é uma matriz de Van der Bonde ou não. Pode ficar tranquilo, porque não dá tempo. Você viu o tempo que a gente levou para fazer esse cálculo aí. A não ser que os valores sejam muito cristãos aí, de tal forma que sejam cálculos muito simples, mas eu não aposto, sendo bem sincero. Vamos para a letra B? Vamos preparar o quadro e bora lá para a letra B, então, ok? Galerinha, dando continuidade, então agora, olha a alternativa da letra B. Se a gente olhar esse determinante, essa matriz, nós não vamos encontrar nenhum número 1 aí nessa matriz. Vixe, e agora? Vou ter que ir por Laplace? Não. Lembra das aulinhas de propriedades de determinantes que a gente viu, aula anterior. Busca lá o vídeo da aula anterior, ok? Se você não lembra, tem uma propriedade lá, propriedade número 3, se eu não me engano, tá? Mas era a propriedade de Jacobi ou Jacob, ok? Ele dizia o seguinte, eu poderia pegar uma linha qualquer e somar uma outra linha multiplicada por um número qualquer que o determinante não se alterava. Olha só, eu posso transformar aqui, eu já tinha deixado escrito, mas eu posso transformar uma linha qualquer em uma outra linha, desde que eu use uma fila paralela a ela, multiplicada por um número. Por exemplo, esse número 4 aqui, ó, eu posso transformar ele no número 1. Como assim, Kiko? Eu posso pegar a linha 2 e mudar ela, chamar uma nova linha 2. E vou dizer que essa nova linha 2 vai ser essa linha 2, subtraído, ou menos uma vez, a linha 4.
olha o que vai acontecer. A nossa nova matriz ela vai ficar assim escrita. Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, só vai alterar a maneira de escrever. Por que eu estou fazendo isso? Para fazer aparecer o número 1 e aí a gente poder aplicar a regra de QO. Então essa é a ideia. Fazer uma transformação, o determinante não é alterado. Isso está provado para vocês na aula de propriedades. Então essa primeira eu não estou mexendo. Menos 1, 4 e 3. A segunda ela vai ser alterada. Eu vou fazer 4 menos 1 vezes o 3. 4 menos 3, 1. Só que eu tenho que fazer com todos os elementos esse mesmo cálculo. 3 menos 1 vezes 3 vai dar 0. Aqui vai ficar o número 0. Aqui vai ficar 2 menos 1 vezes 3, 2 menos 3. Menos 1. 0. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então essa linha ficou transformada. E as outras eu só copio, não mexi. Poderia fazer transformações também, mas não precisa. Aqui vai ficar menos 1. Aqui vai ficar menos 4. Aqui 3, 3... 3 e 2. E agora eu vou fechar o determinante. Agora apareceu o que eu queria. O que eu queria mesmo? Que aparecesse o número 1. E apareceu para nós aqui na segunda linha e primeira coluna. Então bora lá aplicar o QO em cima dele? Bora lá, moçada. Então vem aqui, ó. Pega o número 1. Tira essa coluna. Tira essa linha. Tira essa linha. E vamos transformar essa matriz aí numa nova matriz. Numa matriz de terceira ordem. Lembrando, formulazinha, menos 1 elevado, estou na segunda linha, primeira coluna, elevado a 2 mais 1, então vai ficar negativo aqui, vezes o determinante que vai ser formado. Agora dá pra gente fazer um pouquinho mais rápido, né? Você já pegou a ideia do QO, então aqui vai ficar menos 1, 0 e 3, menos 1, 0 e 3, aí 4, menos 1, 3... 3, menos 4 e 2. Todos esses elementos subtrairão um produto. Que produto? Vamos lembrar lá. Rapidinho aqui, ó. Menos 1. Eu vou subtrair do 2 vezes o 0. Ó, o 2 está na coluna ao lado, o 0 está na linha abaixo que foi retirado. Então, 2 vezes 0. Vai ficar menos 0. Beleza? Todos esses elementos aqui, o 0 e o 3 vai ficar zerado, porque o 0 menos 0 vezes 2 e 3 menos 0 vezes 3. Então 0 menos 0 e 3 menos 0. Até que fica mais simples agora. Show de bola? Tranquilo, né? Então é o seguinte, agora vem para o 4. 4 menos 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, ok? Então eu vou deixar aqui. Aí na próxima, 3. 3 menos 2 vezes menos 2, 3 menos 6. Menos 6. Aqui, vamos para a segunda linha. Menos 1, menos 2 vezes menos 1. Ou melhor, menos 1 menos 1 vezes 2. Então vai ficar aqui, ó, menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Ok? Menos 4, menos 2 vezes 2. Opa, o que eu fiz aqui? Eu já tinha feito, menos 2... Acho que eu falei besteira aqui para vocês. Vamos voltar aqui. 3 menos 2 vezes menos 2. Ah, tinha errado aqui. Desculpe, volta. Pirei o cabeção aqui. Volta aqui. 3 menos 2 vezes menos 2. 3 menos 4. Menos 4. Vai de vermelho. Não tinha colocado 6 aqui, o professor tá louco. Voltou então, ó. Eu fiz esse menos o 2 vezes o menos 2. Arrumado. Agora vem para o 4. 4 menos 2 vezes menos 2. De novo. 4 vai ficar menos 4. Ok? E aqui 2 menos 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, agora, creio que está tudo certo. Vamos só fazer um check rápido, um check-out aqui. Um checklist. 4 vezes 2 vezes menos 1, menos 2, menos 1, aqui tudo 0. Ok? Aqui. Vamos lá, para esse daqui. Faltou esses dois, né, professor? Faltou menos 1, menos 2 vezes menos 1. Menos 2. E 3, menos 3 vezes menos 1. 3 menos 3 vezes menos 1 vai ficar menos 3. Então está montado aí a nova matriz. Quis fazer rápido, não quis fazer devagar, mas creio que esteja tudo corretinho. Tranquilinho, pessoal? Vamos lá ver como é que ela vai ficar então. Menos 1 elevado à terceira, menos 1.
vezes o nosso novo determinante, menos 1, menos 0, menos 1, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 3, 4 mais 2, 6, menos 1 mais 2, ó, menos com menos mais, menos 1 mais 2, 1, opa, apareceu o número 1, dá pra gente fazer aqui, ó, de novo, 3 mais 3, 6, 3 mais 4, 7, menos 4 mais 4, 0, e aqui 2 mais 6, 8. Uma linha com apenas um elemento e vários zeros. Poderíamos até fazer aqui a Laplace e ia sair rapidinho. Você lembra do método de Laplace? Ok? Pelo Laplace ia ficar bem bacana, aquela ideia dos cofatores, tá? Mas eu não vou confundir vocês, a gente vai continuar aplicando o QO aqui, tá bom? Ok, então eu vou aplicar QO de novo, senão talvez vocês confundam as coisas e não estão tão lembrados assim. Ó, nós temos aqui então menos 1 vezes o resultado desse determinante. Eu tenho aqui o número 1. Posso tirar essa coluna, posso tirar essa linha e vai sobrar o seguinte. O número 1 aqui ele está alocado, lembre-se, tem o menos 1 para multiplicar no final, hein? Então vai ficar assim, menos 1 vezes menos 1 elevado a i mais j, linha 2, coluna 2, 2 mais 2, não vai alterar, vezes o novo determinante. O novo determinante vai ficar assim. Ó, menos 1 menos 6 vezes 0. Menos 1 menos 6 vezes 0. Vai ficar menos 1. Já vamos fazer mais agora, mais rápido. 7 menos 6 vezes 0 é 7. 3 menos 0 vezes 6 não vai alterar nada. Ó, 3 menos 0 vezes 6 vai ficar 3. E 8 menos 0 vezes 6, 8. Que maravilha! O determinante não ficou alterado ali praticamente, ó, só reduziu. Então, resultado final do nosso determinantezinho está acabando. Menos 1 a quarta dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Vezes aquele determinante de segunda ordem. Diagonal principal menos diagonal secundária. Então faz a continha aqui, ó. Esse produtinho aqui menos esse produtinho aqui. Menos 8 com menos 21. Então vai ficar menos 8, menos 21. Resultado, menos 29 com menos 1. Menos 1 vezes menos 29. Resultado, mais 29, senhores. Então, esse é o resultado do determinante da letra B. Esse foi um pouquinho mais complicado porque nós aplicamos aí uma propriedade para transformar em um número 1 para depois poder aplicar a regra de QO. Mas você viu que a gente consegue resolver aí também. Não tem problema. A gente resolve qualquer determinante agora, galera. Vocês aprenderam todos os métodos possíveis aí para vocês se virarem com determinantes de qualquer ordem. Maravilha? Show de bola? Então o exercício número 1 está resolvido. Vamos dar sequência e fazer o número 2 aí, então, meus queridos. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, voltem. Chequem os valores aí, espero que tenham acertado todos, mas depois a gente dá uma olhada, eu acho que sim. Ok? Bora para o número 2 então? Preparar o quadro. Galera, vamos então à questão de número 2, ok? Mas já vou avisar, essa questão é uma questão de um nível um pouco mais elevado, na verdade bem mais elevado, você precisa perceber muitas coisas, tá? Você precisa lembrar das propriedades para resolver. Professor, preciso me preocupar com essa questão? Ah, pode cair na primeira fase da Federal, pode cair no Enem? Creio eu que não. Essa questão é uma questão de uma escola militar, né? De uma escola não, Instituto Militar Tecnológico da Aeronáutica. Então são questões assim, mais de um outro tipo de matemática, eu diria assim, matemática mais olímpica, digamos. Questões de demonstrações, ok? Que você precisa estar um pouquinho mais afiado aí com as coisas, com a álgebra, vamos dizer assim, e lembrar das propriedades para a gente tentar resolver de uma forma mais simples. Ok? Você tem uma questão de forma literal, onde ele quer que você expresse esse determinante aqui, onde você tem várias letras diferentes em função das letras B, C, D e A, certo? Vamos ver como que a gente pode resolver essa questãozinha aí, então. Bom, se você quiser já ir para os testes, professor, não vou fazer ITA aí, essas coisas, vai lá que você vai ganhar, eu acho que vai ser mais válido para você. Se não, fique comigo aqui, vamos até o final dessa aula para ver algumas manhas que dá para pegar também nessa questão. É válido ver, creio eu, algumas manhas aí para resolver esse tipo de questão. Bom, primeira coisa eu vou lembrar você lá das propriedades. Que propriedade? Seguinte, se eu tivesse uma matriz A, por exemplo, 2, 3, 5,
e, sei lá, 6. E aí eu pergunto para você, o determinante de A. Determinante de A aqui vai dar 12, 12 menos 15, menos 3. Beleza? Se eu venho aqui na primeira coluna, por exemplo, sei lá, multiplico, ou a primeira linha, multiplico por uma letra não, por um número, multiplico isso daqui, primeira linha por 2, não toda a matriz. Se eu multiplicar só uma linha por 2, isso aqui, sei lá, vai ser uma matriz B, onde essa matriz B ela vai ficar assim, 4, 6, 5 e 6. Sem efetuar contas, eu sei que o determinante da matriz B, já que eu já tenho o resultado da matriz A, eu multipliquei uma linha. Quando eu multiplico uma linha ou uma coluna, o determinante vai ficar multiplicado por 2. Então o determinante da matriz B é 2 vezes o determinante de A. O resultado aqui vai ser menos 6. Vamos conferir. Ok? Determinante de B vai ficar aqui, ó, 24 menos 30. 24 menos 30 menos 6. Ok, perfeito. Mas aqui, ó, uma coisa que eu quero dizer para vocês que eu vou aplicar nesse determinante aqui e que não altera. Se eu tivesse feito a seguinte ideia, você já percebeu tudo isso daqui. Agora se eu pego e falo assim, ó, você tem a matriz A, ok? Aí eu posso escrever, veja se vai mudar alguma coisa. Se a gente fizesse assim, ó, multiplicasse apenas uma linha, o determinante de A, 2, 3, 5 e 6. Agora se eu venho e faço o seguinte cálculo, pego e multiplico a primeira linha por 2. Por exemplo, a primeira linha ficou multiplicado 4, 6, e aqui eu mantive, e aqui 6. Perceba que a primeira linha ficou multiplicada por 2, eu vim aqui e multipliquei por 2. Se eu multiplicar a primeira linha por 2, a gente já sabe, esse determinante aqui tinha dado menos 3. Esse determinante vai dar menos 6. Mas se eu escrever isso aqui dessa forma aqui, ó, esse novo determinante que está multiplicado por 2 e ao lado multiplicar pelo número 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Qual vai ser o resultado final? Vai alterar? Creio que não. Se aqui vai dar, ó, esse resultado aqui vai dar menos 6, você já viu isso? Menos 6 vezes 1 meio vai voltar no menos 3. Essa é a ideia que eu vou começar a resolver esse exercício aqui. Entendeu essa ideia? Então se eu multiplico uma linha e já divido pelo próprio número e deixo fora do determinante, não altera nada. Perceba que eu não estou multiplicando toda a matriz, apenas uma linha ou uma coluna. Então vamos começar então a resolver esse exercício aí, que é pegada. Primeira coisa, meus queridos, vamos apagar aqui. Olha só. Eu vou multiplicar a primeira linha por A, tive essa ideia. A segunda linha, ao mesmo tempo que eu multiplicar por A, eu já vou dividir isso daqui por 1 sobre A. Então deixa eu deixar escrito aqui da seguinte forma. Ó, vamos colocar assim. Ó, primeira linha por A, segunda linha eu vou multiplicar por B, e a terceira por C e a última por D. Só que ao mesmo tempo que eu vou fazer isso, eu estou colocando assim, ó. Esse aqui é o nosso determinante. Então que eu estou chamando ele de D. Então é como se ficasse assim, ó, D vezes 1 sobre A, D é o determinante, vezes 1 sobre B, vezes 1 sobre C, vezes 1 sobre D. Perceba, eu multipliquei a primeira linha por A, vou multiplicar. E já vou estar dividindo por 1 sobre A. Por quê? Para o determinante não alterar. Exatamente o que eu tinha feito ali agora há pouco. Se eu multiplicar outra linha por B, aí eu tenho que dividir o determinante por B para não alterar esse determinante. Se eu multiplicar uma linha por C, já divido por C para não alterar. Show de bola? E a mesma ideia para o D. Então vai ficar assim, meus queridos. Deixa eu organizar aqui. Então, a partir dessa ideia, olha o novo determinante que nós vamos ter aí, então. Então, o teu determinante, D, vezes aquela multiplicação de fração. Eu vou escrever o Dzão aqui na forma de determinante já. A primeira linha você vai encontrar A, B, C, D. A ao quadrado, A vezes A ao quadrado e A ao quadrado vezes A ao cubo. Depois, multiplicando a segunda linha por B, ó, por B, vai ficar A, B, C, D. Depois B, B ao quadrado, B ao cubo. Depois A, B, C, D, C, C ao quadrado e C ao cubo.
e ABCD, D ao quadrado e D ao cubo. Vamos fechar esse determinante. Teremos aqui o seguinte, então. Agora, lembre-se que isso daqui está multiplicando. 1 sobre ABCD. Já multipliquei todos os denominadores. Ó, esse Dzão é o nosso determinante. Vezes 1 sobre ABCD. Show de bola até aqui, pessoal? Espero que sim. Qualquer coisa, volte um pouquinho, se eu fiz muito rápido. Agora, olha só, meus queridos. Eu estou enxergando aqui, ó, a primeira coluna. A primeira coluna, todos os elementos são iguais. Ah, professor, mas as outras também. Mas as outras estão acontecendo aquela potência. Eu já estou meio suspeitando que isso daqui está virando um determinante de Vandermonde. Lembra do determinante de Vandermonde? Que era a diferença entre os elementos característicos daquele produto? Vou tentar fazer isso com que aconteça aquela matriz. Ora, nós podemos fazer uma coisinha aqui. Toda essa coluna eu posso pensar que ela foi multiplicada por esse número ABCD. Que número estaria por trás disso que tudo virou ABCD? Estaria o número 1. Então você há de concordar comigo que todo esse determinante aqui é como se tivesse um número ABCD que multiplicou uma coluna desse determinante. A primeira coluna, por exemplo, onde todos os elementos eram iguais a 1. E aqui ficou A, B, C, D. Aí na sequência é só replicar aqui, né, com as potências 2 e 3 na sequência. A ao cubo, B ao cubo, C ao cubo e D ao cubo. Olha que lindo que ficou, meus queridos. Eu sei, não é simples de enxergar isso. Confesso para vocês que não é simples. Não é qualquer um que vai ter essa visão aí. E tudo isso está multiplicando ainda essa fração aqui. 1 sobre A vezes B vezes C vezes D. Ó, nós temos um produto aí de 3 fatores. Meus queridos, ficou bonito ou não ficou? Ficou elegante, né? Agora eu vou poder simplificar ABCD com ABCD. Vai sobrar esse determinante. E esse determinante é o nosso determinante de Vandermonde. Determinante de Vandermonde, você pega aqui, ó, essa coluna, onde estão os nossos elementos característicos, e aí vai ficar assim, ó, o determinante final, o resultado vai ser B menos A, que multiplica C menos A, que multiplica C menos B, que multiplica, agora vem para o D, D menos A, vezes D menos B, vezes D menos C. Aí fechamos o exercício de uma forma linda, elegante, uma questão do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, um dos vestibulares mais difíceis do país, na verdade o segundo ou o primeiro, compete ali com o IME, ok? Entre as provas mais difíceis aí do país, de termos de concurso. Galera, entenderam? Ok? Qualquer coisa, volte e lembre-se, pode me perguntar lá no WhatsApp, ok? Se tiverem alguma dúvida lá no nosso grupo. E então estamos aí para tirar as dúvidas de vocês. Na sequência vamos aí para a próxima aula de matemática D, ok? Um pouquinho de geometria e ainda temos a nossa trigonometria para fechar as aulas 10, ok? E temos lá na matemática B também. Alright, guys? Espero vocês aí na próxima aula, espero que tenham entendido. Tentem fazer os exercícios, aproveitem essa semana, que está um pouco mais livre para tentar colocar em dia as coisas, que na próxima semana vamos retornar aí com as aulas por lives, né? Aí, ao vivo, né? Um grande abraço a todos, até ali a próxima aula. Tchauzão, meus queridos!